bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal do YouTube, com uma pergunta, um comentário de Marcos Biasetto em relação a um Falando Nisso recente, no qual a gente falou um pouco sobre o déjà vu, sobre o déjà raconté, sobre essa figura, assim, essa experiência subjetiva de já estive aqui antes, acho que já conheço você de antes, isso que você falou eu já tinha ouvido, e que inspirem, seja, né, interpretações tanto assim de natureza mágico-metafísica, né, viria de outras vidas, quanto a uma explicação mais neurológica de que seria uma espécie de descompasso na tramitação do impulso nervoso de um hemisfério para outro. Então, naquele Falando Nisso, eu mencionei a teoria freudiana sobre esse assunto, de que é como se existissem traços de percepção que ficam desligados da representação consciente, da representação pré-consciente, da representação palavra, e esse descompasso produz, então, quando a gente encontra uma pessoa, uma espécie de religação, né? Essa religação informa a consciência, que é como se fosse uma percepção que você já tinha tido, mas que está tendo mais uma vez agora. Na verdade, não teria sido isso que aconteceu, né? Não sei se vocês entenderam, né? É como se tivesse uma percepção desintegrada da palavra, desligada da memória, desligada de outras funções psíquicas, e quando você encontra aquela pessoa, esse religamento acontece, dando essa impressão de retorno do passado. Mas o Marcos Biasetto, ele observou muito bem que eu não respondi uma parte da pergunta que dizia respeito à ligação disso com a intuição, né? De fato, a intuição é uma das funções psíquicas que definiriam, por exemplo, os tipos psicológicos, segundo esse discípulo do Freud, que é o Jung, né? Para o Jung, a gente teria assim 4 funções: a intuição, o pensamento, a percepção e a sensação. E elas estariam organizadas assim aos pares para as pessoas, explicando um pouco assim da diferença que existe em termos de personalidade de um para o outro. Aliás, ele desenvolve essa teoria em um livro chamado Tipos Psicológicos, como uma maneira de interpretar a discussão teórica dele com Freud. Ele diz isso em Memórias, Sonhos e Reflexões, o seu trabalho assim autobiográfico. De que, no fundo, Freud era alguém assim muito orientado pela função do pensamento e ele muito orientado pela função da intuição, né? De fato, a intuição seria essa propriedade, né, essa forma de reunir as representações baseada na discriminação de dessemelhanças, né? A percepção funcionaria pela aproximação, né, daquilo que é semelhante entre duas coisas, enquanto que a intuição ela junta pela dessemelhança, né, por aquilo que duas coisas têm de opostos, pelo que duas coisas têm de contrários, pelo que duas coisas têm de complementares. E isso produz assim um tipo de racionalidade, né, que seria capaz, e para alguns está associado, né, com um hemisfério cerebral, enquanto que o pensamento estaria associado com outro hemisfério cerebral, né, e que nos explica, então, descreve essa função psíquica da intuição. Do ponto de vista clínico, as pessoas se referem muito frequentemente a essa espécie de tive uma intuição que isso ia acontecer, eu tive um pressentimento, eu percebi antes, eu pensei sem saber que eu estava pensando, né? Essa antecipação ela é muito característica, por exemplo, do laço social proposto pela histeria, né? A histeria como uma posição subjetiva que depende muito de como ela interpreta ou como ele interpreta o seu lugar no desejo do outro, né? E, portanto, uma sensibilidade para essa localização que o desejo do outro dá para o um. Isso produz frequentemente, então, uma espécie de leitura tão aguda do desejo do outro que permite antecipar certas coisas, né? Permite antecipar o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, e isso produz, então, essa experiência subjetiva que às vezes leva a esse complexo de Cassandra, né? De poder dizer assim a verdade antes que os outros se apercebam dela, poder denunciar o que está errado antes que os outros
consigam se dar conta disso, né? Essa é uma ligação histórica antiga entre a noção da intuição e a antecipação do futuro, né? Não precisamos ler isso como uma função metafísica, basta que a gente entenda que isso tem que ver com a sensibilidade para ler desejos, para ler o que os outros querem, né? Às vezes ao preço de uma dificuldade de ler o que o próprio sujeito quer, né? Como ele realmente se posiciona do ponto de vista do seu desejo em relação aos outros. Mas isso produz então esse funcionamento em intuição, né? Falando nisso, eu mencionava também 2 trabalhos muito pouco lidos do Freud sobre telepatia, né? Isso ele escreve no contexto assim de certas coincidências que seriam assim improváveis, impossíveis, e que no fundo ele vai tentar pensar com essa ideia de que a gente transmite coisas sem saber que está transmitindo, que a gente se denuncia em pequenos movimentos, que a gente informa o outro de coisas e a gente se informa de coisas sem saber que isso está acontecendo. E, portanto, de quando em quando acontecem coincidências que mostram e que fazem a gente pensar numa função transcendente da intuição. Bom, intuídos e intuitivos, intuitivas, quem quiser se aprofundar mais sobre isso, leia o Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, leia o Jung de tipos psicológicos e não posso deixar de recomendar essa nova biografia do Freud, né, feita pela Elisabeth Haldinesco, saiu pela editora Zahar, Sigmund Freud, na sua época e em nosso tempo, onde ela passa por esse episódio tão interessante da ligação e da crença do Freud na telepatia. Para receber o nosso YouTube, intuitivamente, clique no Aqueronta Movebo.